E se a Itália tivesse se unificado não em 1861, mas 300 anos antes, no auge do Renascimento? Imagine Florença, Veneza e Roma não mais competindo, mas conspirando juntas, com a genialidade de Da Vinci a serviço de uma única nação. Mas e se essa união não fosse feita por diplomacia, e sim por sangue, medo e ambição? Seria o berço do Renascimento ou o túmulo da liberdade? E se a luz da arte se misturasse à escuridão do poder? Bem-vindo ao universo onde o pincel e a espada se tornam a mesma coisa. Se você também deseja explorar os segredos do "e se", inscreva-se agora no canal. Aqui, cada vídeo é uma viagem a um universo paralelo da história onde nada é impossível. Na realidade, a Itália renascentista era uma tapeçaria dividida. Veneza e seu comércio marítimo, Florença, pulsante de arte e intrigas, Roma, capital espiritual do mundo, Milão, militar e ambiciosa. Cada cidade, uma estrela brilhante, mas isolada. E sob cada fachada de beleza, ferviam conspirações, traições e guerras silenciosas. Os Médici governavam com ouro e veneno. Os Sforza dominavam pela espada. O Papa misturava fé e poder como alquimia política. E entre pincéis e catedrais, o Renascimento florescia, em meio à sombra da desunião. Mas essa fragmentação custava caro. A França e a Espanha invadiam com facilidade. O Império Romano Germânico manipulava alianças. A Itália brilhava, mas não mandava em si mesma. Até que uma ideia proibida começou a ecoar em corredores silenciosos. E se a Itália fosse uma só? E se os reinos deixassem de ser peças e passassem a jogar como um só tabuleiro? Essa ideia nasceu em segredo, não nos palácios, mas nas mentes dos visionários. Maquiavel escreveu: "A unidade é a força que transforma servos em mestres." Leonardo, em seus cadernos, desenhava máquinas que poderiam conquistar não apenas cidades, mas eras inteiras. E se esses homens tivessem encontrado um patrono disposto a transformar sonho em dominação? Um príncipe que visse na arte o caminho para o império. Um líder que usasse a beleza como arma e a ciência como escudo. As fronteiras começariam a desaparecer, as bandeiras a se fundirem. Mas por trás de cada promessa de unificação, há um preço a ser pago. Quem lideraria essa nova Itália? Quem teria coragem de apagar séculos de rivalidade? E mais ainda, o que restaria da alma italiana depois de tamanha transformação? Num cenário assim, o Renascimento deixaria de ser apenas uma era de arte. Seria uma era de poder absoluto, de inovação e dominação. A Itália poderia ter se tornado o primeiro império global moderno, unindo o gênio à guerra, a fé à ciência. Mas a linha entre renascer e destruir é tênue. E enquanto as cidades sonhavam com grandeza, alguém já tramava para unir todas elas, mesmo que fosse à força. E foi então, entre pinturas e venenos, que surgiu um homem. Um nome que jamais existiu em nossos livros de história, mas que neste universo alternativo mudaria o destino do mundo. Ele seria chamado de o arquiteto da Itália. Mas quem era ele e o que o motivava? Na próxima parte, descubra como essa figura misteriosa transformou o ideal do Renascimento em um império de ferro e ouro. Ele surgiu do silêncio, de um tempo em que o brilho do ouro mascarava o cheiro de sangue. Ninguém sabia de onde viera. Alguns diziam que fora um bastardo dos Médici, outros, um monge renegado com a mente de um estrategista e o coração de um artista. Chamavam-no apenas de Lorenzo di Ferrara. Mas sua ambição ultrapassava as fronteiras da imaginação. Enquanto os reinos discutiam sobre fé e comércio, Lorenzo sonhava com algo maior, uma Itália una, indomável, eterna. E ele acreditava que a arte poderia ser a primeira pedra desse império. Mas que tipo de império nasce de um sonho? E o que um homem precisa sacrificar
para transformar beleza em poder. Florença ainda era o coração do Renascimento, onde os Médici governavam entre artistas e mercadores. Roma controlava o espírito, Veneza o mar, Milão o ferro. Mas cada cidade olhava com desconfiança para a outra, e Lorenzo viu nisso uma fraqueza fatal. Ele não era um guerreiro, era um arquiteto, um engenheiro, um pensador, mas também um manipulador sutil. Ele compreendeu algo que os outros não, que o verdadeiro poder não está nas muralhas, mas nas ideias. E ele começaria sua conquista, não com exércitos, mas com símbolos. Lorenzo viu o mundo como uma construção inacabada e acreditava que a Itália era sua obra-prima por vir, um templo de arte e ordem erguido sobre o caos humano. Mas ninguém acreditava que fosse possível. Até que ele conheceu um homem que mudaria tudo. Era uma noite silenciosa em Florença, quando Lorenzo foi apresentado a Leonardo da Vinci. O encontro entre dois visionários que jamais existiram lado a lado e que, neste universo, se tornaram aliados. Leonardo via em Lorenzo não um político, mas um sonhador com o mesmo brilho insano que refletia em seus próprios olhos. Enquanto o artista desenhava asas de metal, Lorenzo desenhava o destino de uma nação. Juntos, criaram um projeto secreto, La Concordia Italiana. Um plano que misturava ciência, arte e guerra para fundir as cidades sob o mesmo estandarte. Mas, para isso, precisavam de poder. E o poder na Itália do século XV ainda morava em Roma. Era o Papa quem coroava reis. E quem podia destruí-los? E se o próprio Vaticano se tornasse parte desse projeto? E se a fé fosse usada não para dividir, mas sim para subjugar? Lorenzo viajou a Roma disfarçado, levando consigo uma pintura enigmática. Um retrato do novo Davi, símbolo de uma Itália unida contra os gigantes estrangeiros. O Papa Alexandre VI, sedento por glória, viu naquele homem uma chance de eternizar seu nome. E foi assim que Lorenzo conquistou o impossível: o apoio da Igreja. Mas o preço foi terrível. O Vaticano exigiu algo em troca: o controle moral e espiritual dessa nova Itália. Lorenzo aceitou, mas, em silêncio, começou a planejar o contrário. A unificação italiana nasceria sim, mas não sob a bênção de Deus, e sim sob a sombra de um homem. E então, as engrenagens começaram a girar. Veneza recebeu engenheiros enviados para obras civis, mas que escondiam armas disfarçadas de máquinas. Florença financiava artistas, mas esses artistas eram espiões. Roma abençoava uma fé que já não controlava. Enquanto o mundo se maravilhava com o esplendor do Renascimento, ninguém percebia o nascimento de algo novo e terrível. A beleza era apenas o verniz da conquista. O projeto La Concordia Italiana estava em marcha. E Leonardo, sem saber, tornava-se cúmplice da maior manipulação política da história. Mas o que aconteceria quando o gênio e a arte percebesse que sua criação estava se tornando uma máquina de poder? E até onde Lorenzo de Ferrara seria capaz de manter vivo seu sonho? Na próxima parte, o plano começa a tomar forma. E a Itália, finalmente, começa a sangrar em nome da unidade. A beleza é uma mentira. E na Itália do Renascimento, essa mentira começou a se transformar em arma. Enquanto as catedrais se erguiam e os pintores eternizavam santos e deuses, uma nova obra estava sendo construída nas sombras. Uma que não caberia em mármore, mas em carne e medo. E se o esplendor do Renascimento tivesse um preço pago em sangue? E se por trás de cada escultura houvesse uma conspiração? A Itália estava prestes a descobrir que a unificação não viria pela inspiração, mas pela dor. O projeto La Concordia Italiana
deixara de ser apenas um ideal. Sob o disfarce de obras públicas, Lourenço de Ferrara começava a unir cidades-estados com estradas, pontes e sistemas de comunicação que jamais existiram em nossa linha do tempo. A engenharia renascentista, guiada pelos desenhos de Leonardo, criava não apenas beleza, mas controle. Cada estrada aproximava os exércitos. Cada torre de observação servia de vigilância. Cada monumento erguido em nome da arte era, na verdade, um lembrete de quem estava no comando. E o povo admirava. Acreditava estar vivendo uma nova era de glória. Mas sob os sinos das catedrais, Lourenço preparava o toque de uma guerra santa. Uma guerra italiana contra a própria Itália. A primeira cidade a cair foi Pisa. Florença, sua eterna rival, abriu os portões em nome da unificação. As praças foram pintadas de vermelho, não de pigmentos, mas de sangue. Os artistas que antes desenhavam anjos começaram a pintar soldados, e a música dos salões deu lugar ao eco das espadas. Leonardo observava tudo com olhos silenciosos. Seus projetos, pontes, canhões, máquinas de cerco, agora eram usados para destruir o que antes ele queria proteger. E em suas anotações secretas, escreveu apenas uma frase: "Criei asas para anjos, mas os homens escolheram ser corvos." O sonho de Lourenço estava se realizando, mas algo dentro dele começava a se quebrar. A Itália unificada nascia, mas não como uma nação de cultura, e sim de obediência. E quanto mais ele avançava, mais os príncipes e papas temiam seu poder. Até que um novo inimigo se levantou, não estrangeiro, mas interno. Veneza, o coração do comércio e da liberdade, recusou-se a se curvar. As galhas venezianas formaram uma coalizão contra Florença e Roma, jurando deter o usurpador. Mas Lourenço já havia previsto isso. Com o ouro roubado dos Médici e a bênção hipócrita do Papa, financiou exércitos mercenários vindos da Suíça e da Germânia. Os mesmos homens que outrora saquearam cidades em nome do lucro, agora lutavam em nome da unificação. O mar Adriático transformou-se em um espelho de fogo. Veneza ardia, e o reflexo das flamas iluminava uma nova bandeira, branca, dourada e vermelha. A bandeira da nova Itália. Mas nas ruínas de Veneza, algo nasceu junto com as cinzas. A dúvida. Leonardo desapareceu. Seus cadernos, seus desenhos, tudo sumiu. E Lourenço começou a sentir o peso do vazio. Sem o gênio, restava apenas o conquistador. Em poucos anos, Florença, Roma e Milão estavam sob o mesmo estandarte. Os artistas pintavam o rosto de Lourenço como de um messias. Os poetas o chamavam de o construtor do destino. Mas os olhos do povo já não viam beleza. Via ordem demais, silêncio demais, medo demais. A unificação havia vencido, mas a Itália estava morta por dentro. E então, rumores começaram a ecoar. Em uma vila esquecida da Toscana, um homem teria sido visto trabalhando em segredo. Um homem com cadernos proibidos, inventando algo que poderia destruir o império que ajudou a criar. Leonardo havia retornado e trazia consigo uma máquina capaz de pôr fim até mesmo ao sonho de Lourenço. Na próxima parte, a mente mais brilhante do mundo desafia o império que ergueu, e o renascimento se transforma em apocalipse. Há ideias que libertam, e há ideias que destroem. Leonardo da Vinci acreditava que o conhecimento era a chama divina que aproximava o homem de Deus. Mas agora, ele via sua genialidade transformada em instrumento de dominação. O sonho de iluminar o mundo havia se tornado uma sombra que o perseguia. E se o maior gênio da história decidisse que a única forma de salvar a humanidade seria destruindo sua própria criação? Enquanto Lourenço de Ferrara governava com punho de ferro, o Império Italiano florescia, por fora,
As estradas eram seguras, as cidades ricas, as universidades fervilhavam. Mas por trás dessa fachada, a liberdade havia sido silenciada. A arte servia ao Estado, as ciências eram supervisionadas por censores, a religião havia sido reduzida a símbolo político. E, entre as sombras, Leonardo ressurgia, velho, cansado, mas com os olhos ainda brilhando com a chama de quem nunca aceitou ser dominado. Ele sabia, a unificação havia custado a alma do Renascimento. Então decidiu criar algo que restaurasse o equilíbrio ou destruísse o que restava dele. Em um mosteiro abandonado nos arredores de Siena, Leonardo começou a trabalhar em segredo. Seus aprendizes juraram silêncio. E nas noites frias, o som de engrenagens ecoava como preces mecânicas. Mas o que ele estava construindo? Seria uma nova máquina voadora? Uma arma? Ou algo que transcendia ambos? Nos seus cadernos, escritos de trás para frente em códigos e espelhos, havia apenas um nome: L'Equilíbrio Divino. Um artefato concebido não para matar, mas para decidir. Um dispositivo que, segundo Leonardo, pesaria o valor da humanidade diante de si mesma. Ninguém compreendia o que isso significava, mas o medo começou a se espalhar. Espiões do Vaticano informaram Lorenzo, e o arquiteto da Itália soube que seu antigo aliado agora se tornara sua maior ameaça. Lorenzo ordenou que Leonardo fosse capturado, mas o velho gênio parecia sempre estar um passo à frente. As forças do Império chegavam apenas para encontrar ruínas, máquinas quebradas, anotações queimadas. E enquanto isso, rumores cresciam. Aldeões diziam ter visto um homem de barba branca caminhando sob tempestades, guiado por luzes estranhas. Outros afirmavam que ele havia construído um coração mecânico, capaz de pulsar como o de um homem. Leonardo acreditava que havia descoberto a verdade que todos os impérios temiam, que o progresso sem alma é apenas outra forma de escravidão. E então, numa noite sem lua, ele fez o impensável. Ativou o L'Equilíbrio Divino. Os relatos divergem. Alguns dizem que a terra tremeu, outros que o céu se abriu com um clarão azulado e todas as torres de Florença se apagaram por uma hora inteira. Mas algo mudou. As máquinas do Império começaram a falhar. Os exércitos perderam comunicação. Os sinos silenciaram. E no Palácio de Lorenzo, a estátua que o retratava, símbolo do Império, rachou ao meio. O arquiteto compreendeu o aviso. Leonardo havia desafiado não apenas o Estado, mas o próprio conceito de poder. Lorenzo jurou encontrá-lo, não por vingança, mas por medo. Pois se o equilíbrio divino fosse realmente o que os rumores diziam, uma máquina capaz de julgar os homens pelo peso de suas criações, então, não apenas o Império, mas toda a humanidade corria perigo. Na próxima parte, o confronto final entre o Criador e o Conquistador muda o destino da Itália e, talvez, do mundo. O Império estava em silêncio. Nem o som das espadas, nem o cântico das igrejas. Apenas o eco de um medo invisível. O medo de uma máquina criada para pesar a alma humana. Lorenzo de Ferrara, o arquiteto da Itália, havia conquistado o impossível. Unificar o país, subjugar a papas, dobrar a reis. Mas agora enfrentava um inimigo que não podia ser morto. Um homem e uma ideia. E se o próprio Criador desafiasse o império que ajudou a construir? E se a última batalha do Renascimento não fosse travada com exércitos, mas com consciência? Leonardo havia desaparecido após ativar o L'Equilíbrio Divino. Mas seus efeitos se espalhavam como uma praga silenciosa. Moinhos paravam de girar. Engenhos travavam. Relógios quebravam. Era como se o tempo, o próprio símbolo da Ordem de Lourenço, se recusasse a continuar. O povo começou a sussurrar. O velho fez um pacto com Deus.
O império está sendo julgado. Os anjos estão pesando nossos pecados. E Lourenço, o homem que acreditava controlar o destino, sentiu pela primeira vez algo que jamais conhecera: impotência. Ele partiu em busca de Leonardo. A jornada o levou por ruínas que antes haviam sido suas conquistas. Veneza em cinzas, Florença em silêncio, Roma sem fé. A cada cidade, um fantasma do que o Renascimento poderia ter sido. No mosteiro de Siena, encontrou o que restava do laboratório de Leonardo. Tubos de vidro, engrenagens, anotações queimadas. E no centro, uma inscrição em latim, escrita no chão com carvão. Non Deus judicati hominem, ar judicati. Não será Deus quem julgará o homem, será a arte. Foi então que Lorenzo compreendeu. O julgamento já havia começado, e ele mesmo era o réu. Ao cair da noite, sob a luz trêmula das velas, ele finalmente o encontrou. Leonardo, velho e magro, estava diante de uma máquina coberta por panos, uma cúpula de bronze com espelhos e engrenagens pulsando como se respirasse. Você criou um império com minhas mãos, Lourenço, disse o gênio com voz calma, e o transformou em prisão. Lourenço respondeu com desespero contido: Eu trouxe ordem. Eu dei à Itália o que ela sempre sonhou. Não. Você lhe tirou o que ela tinha de mais precioso, o caos que a fazia humana. Leonardo revelou-lhe equilíbrio divino, uma máquina capaz de absorver as emoções humanas, medo, culpa, desejo, vaidade, e refletir o que restava de pureza, um espelho do espírito. E ele ofereceu a Lourenço a chance de ver o que havia dentro de si. Diante da máquina, Lourenço hesitou. Toda a sua vida, guerras, vitórias, monumentos pesavam sobre ele. Mas ele acreditava ser o arquiteto do destino e entrou. Quando o mecanismo foi ativado, o ar vibrou. As velas se apagaram. Os espelhos começaram a girar e o império inteiro tremeu. As memórias de Lourenço projetaram-se como sombras. Crianças mortas nas guerras, templos queimados em nome da ordem. E no fim, apenas uma imagem restou refletida. Um homem sozinho, cercado por glória vazia. Leonardo o observava em silêncio. E então, a máquina fez o seu veredito. Um rugido metálico ecoou, a cúpula rachou e uma luz branca consumiu o mosteiro. Quando cessou, nada restava além de cinzas e um símbolo gravado no chão. Um círculo dividido ao meio, metade ouro, metade cinza. Ninguém soube o que aconteceu naquela noite, mas no dia seguinte, o império começou a ruir. Na próxima e última parte, o destino da Itália renascentista é selado e a lição deixada por Leonardo ecoa pelos séculos. O império havia caído, mas o que realmente desmoronara não eram as cidades, nem os palácios, era o próprio ideal que o sustentava. Lorenzo de Ferrara, o arquiteto da Itália, desapareceu na noite do julgamento. E Leonardo da Vinci, o homem que dera forma ao impossível, desapareceu com ele. Tudo o que restou foram rumores. Uns diziam que a máquina explodiu e destruiu ambos. Outros que ela abrira uma fenda no tempo, libertando a humanidade de seu próprio reflexo. Mas uma coisa é certa: na manhã seguinte, o mundo mudou. A nova Itália não resistiu. Sem seu líder, as cidades retomaram sua autonomia e a unificação ruiu como uma pintura exposta à chuva. As estradas ficaram vazias, as bandeiras queimadas e as máquinas que antes moviam o império pararam de funcionar, como se estivessem de luto. Mas algo misterioso aconteceu. No meio do colapso,
a arte renasceu. Pintores voltaram a criar sem medo. Filósofos discutiam novamente sem dogmas. E o povo, agora livre, começou a buscar não o poder, mas o sentido. Foi como se o sacrifício dos dois homens tivesse purificado uma era inteira. A Itália voltou a ser fragmentada, sim, mas viva, humana, contraditória. E dessa imperfeição nasceu o verdadeiro espírito do Renascimento. Nos séculos seguintes, ninguém soube ao certo o que era o equilíbrio divino. Alguns acreditavam que era uma metáfora, uma lenda para justificar o colapso de um império impossível. Outros juravam que Leonardo havia criado uma inteligência que julgava o coração humano, algo que jamais deveria ter existido. Mas entre ruínas e pinturas, historiadores encontraram algo curioso. Em um mural inacabado de Florença, escondido sob camadas de tinta, havia duas figuras, um velho com barba e um jovem com coroa, de mãos dadas diante de um círculo de luz. Abaixo, uma frase simples em italiano antigo: Solo l'arte sopravviver. Apenas a arte sobrevive. Séculos se passaram. E o mundo moderno ergueu suas próprias máquinas, suas próprias unificações, suas próprias promessas de ordem. Mas o eco daquele tempo ainda sussurra. Toda vez que o poder tenta se vestir de perfeição, algo dentro da humanidade começa a apodrecer. Leonardo e Lorenzo tornaram-se símbolos opostos: o criador e o conquistador, a razão e o orgulho. Mas talvez fossem apenas dois lados da mesma alma, pois o verdadeiro renascimento nunca aconteceu em palácios. Aconteceu dentro do homem, cada vez que ele escolheu questionar o próprio reflexo. E assim, o IC, que começou como um sonho de glória, terminou como uma lição eterna. Não existe império sem sombras, nem arte sem dor. A unificação da Itália no Renascimento teria mudado o mundo, mas talvez o teria destruído junto. O futuro, afinal, não pertence aos que constroem muralhas, mas aos que ousam enxergar além delas. E se tudo isso tivesse sido real? E se em algum lugar a máquina de Leonardo ainda estivesse esperando para ser despertada? E se você também acredita que a história ainda guarda segredos não contados, inscreva-se no canal, deixe o like e compartilhe este vídeo. Porque aqui nós damos vida ao impossível e transformamos o "e se" em história.